Pare de tentar provar seu valor para um mundo que nem sabe o que quer. A busca por validação é a prisão mais silenciosa que existe. Quando você entende que não precisa provar nada, algo muda. O mundo perde o controle sobre você. A partir de hoje, você não joga mais o jogo deles. Você cria o seu próprio. Capítulo 1. Pare de provar e comece a fazer. Você perde poder toda vez que tenta provar alguma coisa. Toda vez que você tenta convencer alguém de quem você é, você entrega o controle da sua mente. É isso que ninguém te conta. Quando você precisa explicar seu valor, você já perdeu o jogo. As pessoas não lembram do que você diz. Elas lembram do que você constrói. Elas lembram do que você faz quando ninguém está olhando. A palavra é fraca. A ação é permanente. Você não precisa gritar que é bom. Apenas seja bom. Você não precisa se justificar. Apenas se torne inquestionável. Essa é a chave. Ação silenciosa fala mais alto que qualquer defesa. Os fracos tentam provar. Os fortes mostram. E quem mostra não precisa explicar. Você tem uma escolha. Continuar tentando impressionar o mundo com palavras. Ou começar a construir algo que o mundo não possa ignorar. Um corpo de trabalho. Um padrão de disciplina. Um resultado tão sólido que fala por si. Pare de buscar a aprovação. Pare de desperdiçar energia tentando mudar a opinião de quem não vive sua vida. Enquanto você está tentando convencer, alguém está em silêncio, agindo e te ultrapassando. Essa é a realidade dura. E ela dói, mas liberta. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa que ninguém acredite primeiro. Você só precisa acreditar o bastante para começar. Porque no fim, resultados são a única linguagem que o mundo entende. O resto é ruído. Você quer respeito? Então pare de falar sobre o que vai fazer. Faça. Silenciosamente. Todos os dias. Sem precisar provar. Sem precisar ser visto. Porque o que é real aparece, sempre aparece. O jogo muda quando você para de se justificar e começa a executar. O jogo muda quando você entende que o tempo que você gasta provando poderia estar usando construindo. Você não precisa reagir. Você precisa progredir. Você não precisa responder. Você precisa agir. Essa é a disciplina que separa quem sonha de quem realiza. Falar é fácil. Agir exige coragem. E coragem é o que o mundo respeita. Repita isso para si mesmo. Pare de falar. Comece a agir. Pare de provar. Comece a construir. Pare de pedir. Comece a merecer. Você tem uma escolha, agora. Ou você continua sendo mais um que fala demais, ou se torna aquele que fala pouco e entrega tudo. A decisão é sua. Você dominou a base, agir sem precisar provar. Agora é hora de entender o preço invisível de buscar validação. Capítulo 2. O custo silencioso de buscar validação. Toda vez que você busca validação, você perde um pedaço de si mesmo. Você troca sua força por aprovação. E o pior, você nem percebe. A necessidade de ser aceito é uma armadilha mental. Você começa achando que quer reconhecimento, mas na verdade está implorando por permissão. E quando você precisa da permissão dos outros para agir, você se torna refém deles. Essa é a verdade dura. Enquanto você busca a aprovação, você entrega a direção. Você vive de fora para dentro, em vez de dentro para fora. E é por isso que sua energia acaba, seu foco se perde e sua confiança evapora. Você tem uma escolha. Pode continuar tentando ser aceito, tentando agradar, tentando ser entendido. Ou pode decidir ser respeitado. E respeito não vem de agradar, vem de se manter firme. Quando você tenta agradar todo mundo, você se desconecta de quem realmente é. Você molda seu comportamento para caber no molde dos outros. Mas o preço disso é alto. Você começa a se apagar. Você começa a se tornar invisível para si mesmo. Pare de buscar validação. Pare de precisar que alguém te diga que você está no caminho certo. Apenas continue. Os que realmente vencem não são os mais amados, são os mais consistentes. A consistência é o que gera respeito. E respeito é o que faz o mundo te ouvir em silêncio. Quem busca a aprovação perde direção. Guarde isso, repita isso, escreva isso
onde você puder ver todos os dias, porque essa é a raiz da fraqueza emocional. Depender do olhar do outro para saber se você está bem. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa que ninguém diga, você consegue. Você só precisa decidir que vai fazer, mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas. A verdadeira validação vem de dentro. Ela nasce quando você faz o que precisa ser feito, sem plateia, sem likes, sem reconhecimento. Essa é a disciplina dos fortes. Trabalhar no escuro, avançar no silêncio, confiar no processo. Saber que quem precisa de aplauso hoje será esquecido amanhã. O mundo respeita resultados, não desculpas. E resultados não aparecem quando você busca aceitação. Aparecem quando você busca evolução. Você tem uma escolha. Ou você continua pedindo para ser visto, ou você se torna impossível de ser ignorado. Essa é a chave. A validação externa é temporária. A validação interna é invencível. Você aprendeu o preço de buscar aprovação. Agora é hora de entender o próximo nível de controle. Ficar em silêncio quando te provocam. Porque o domínio emocional começa quando você escolhe não reagir. Capítulo 3. A força de ficar em silêncio. Quando te provocam. O verdadeiro controle emocional aparece quando você escolhe não reagir. E isso hoje é raríssimo. Vivemos em uma era onde todo mundo precisa responder, se defender, justificar. Mas os fortes não reagem. Eles observam. Eles escolhem o silêncio. E o silêncio é poder. Quando alguém te provoca, o que essa pessoa quer é o seu desequilíbrio. Ela quer roubar sua energia. Ela quer te tirar do centro. E cada vez que você reage, você entrega exatamente o que ela queria. Controle. Reagir é ceder poder. Ficar em silêncio é dominar o campo. Essa é a diferença entre os que jogam o jogo e os que são jogados por ele. Você tem uma escolha. Pode responder, se justificar, se irritar e perder energia. Ou pode ficar em silêncio, manter a mente fria e fazer o que precisa ser feito. Esse é o comportamento de quem lidera. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é domínio. É inteligência emocional em ação. É saber que você não precisa provar, não precisa vencer discussões, não precisa ter a última palavra. Você já venceu quando não se deixou afetar. Frieza emocional não é indiferença, é foco. É não permitir que o emocional destrua o racional. É agir com estratégia, não com impulso. E essa é a diferença entre o amador e o imbatível. Quando você domina o silêncio, você muda o jogo. Você confunde quem te ataca, você desarma quem te testa. Porque ninguém consegue vencer alguém que não reage. Ninguém consegue manipular quem não se abala. O mundo inteiro perde o poder sobre você quando você domina a arte de ficar calado. Repita isso para si mesmo. Meu silêncio é minha arma mais poderosa. Minha calma é o que mais incomoda quem não tem controle. Eu não preciso reagir. Eu escolho responder com resultado. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa se explicar para ninguém. Você só precisa manter sua paz enquanto o mundo tenta te distrair. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas começam a te respeitar em silêncio, porque elas percebem. Você não é mais controlável. Essa é a força de quem cresceu, de quem parou de cair nas armadilhas da provocação, de quem entendeu que a melhor resposta é o progresso. O silêncio é disciplina. E disciplina é poder. Quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo domina tudo. Você tem uma escolha: reagir como os outros ou agir como quem lidera. Essa é a chave. Agora que você entendeu o poder de não reagir, está pronto para enxergar o próximo teste mental. O mundo vai continuar te testando até que você não precise mais provar nada. Capítulo 4. O mundo testa. Quem ainda precisa ser visto? O mundo tem uma maneira curiosa de te testar. Ele te observa, te provoca e te coloca à prova. Não para te destruir, mas para te mostrar o quanto você ainda precisa ser visto. Porque toda vez que você sente necessidade de ser notado, de ser reconhecido, de ser validado,
o mundo percebe. E é nesse ponto que ele te testa. Quanto mais você quer provar algo, mais o mundo cria situações para te desafiar. Quanto mais você quer ser visto, mais ele te ignora. E é assim que ele pergunta: você ainda precisa de aplausos para continuar? Essa é a pergunta que separa os fortes dos frágeis. Os fortes não precisam ser vistos. Eles sabem quem são. Eles não buscam palco, eles buscam propósito. Eles não gritam para ser ouvidos, eles agem para ser lembrados. E é isso que te torna perigoso, a capacidade de seguir em frente sem plateia. Você tem uma escolha. Pode continuar tentando ser notado, reagindo a tudo e buscando aprovação. Ou pode decidir desaparecer por um tempo, sumir, construir no escuro e voltar tão preparado, tão disciplinado, que o mundo não tem a escolha a não ser te respeitar. Essa é a chave. Quem precisa ser visto ainda é escravo da opinião dos outros. Mas quem já entendeu seu valor não precisa provar nada, porque o reconhecimento vem naturalmente quando o trabalho é real. O mundo testa quem ainda depende da reação dos outros para saber se está no caminho certo. Se você desiste quando ninguém te aplaude, é porque ainda não entendeu o jogo. O silêncio é o campo de treino dos grandes. É lá que você se fortalece, é lá que você cria consistência, é lá que você aprende a andar sozinho. Você não precisa ser notado agora, você precisa ser lembrado depois. E os que são lembrados são aqueles que construíram sem depender de olhares, sem precisar de likes, sem precisar de reconhecimento. Eles estavam ocupados demais, se tornando quem são. Pare de procurar visibilidade. Procure evolução. Pare de correr atrás de atenção. Corra atrás de consistência. A atenção passa. A consistência permanece. Quem é de verdade não precisa se explicar. Guarde isso. Viva isso. Pratique isso. Porque a partir do momento em que você não precisa mais ser visto, o mundo começa a te enxergar de verdade. O teste acaba quando a necessidade acaba. Quando você não busca mais aprovação, o mundo para de te provocar. E quando o mundo para de te testar, é porque você finalmente entendeu o jogo. Você se tornou intocável. E é exatamente sobre isso que vem agora. Capítulo 5. Torne-se intocável. O poder da indiferença controlada. Chega um ponto em que nada mais te atinge. Não porque você se tornou frio, mas porque aprendeu o valor da sua paz. Esse é o verdadeiro poder. Indiferença controlada. Não é desinteresse, é domínio. É saber exatamente o que merece sua energia e o que não merece nem seu olhar. As pessoas confundem calma com fraqueza, mas a calma é o último estágio da força. O autocontrole é o nível mais alto de poder que um ser humano pode atingir, e quem o conquista se torna intocável. Você tem uma escolha. Pode continuar reagindo a tudo, se irritando, discutindo, tentando corrigir os outros, ou pode escolher guardar sua energia, se manter firme e usar o silêncio como escudo. Essa é a disciplina mental dos fortes. Indiferença não é fuga, é estratégia. É você dizer: nada que vem de fora decide como eu me sinto por dentro. Essa é a liberdade suprema. A liberdade de não ser manipulado por emoções passageiras, de não ser movido por opiniões rasas, de não cair em armadilhas emocionais disfarçadas de desafios. Quando você se torna indiferente ao que não importa, você começa a crescer sem resistência. Tudo o que antes te tirava do eixo perde força. A provocação perde sentido. A crítica perde efeito. E o mundo começa a perceber: você é diferente. Você é intocável. Repita isso. Nada me abala quando tudo dentro de mim está em ordem. Essa frase resume a essência da força mental, porque o que destrói a maioria das pessoas não é o que acontece fora, é a reação que elas escolhem ter dentro. E o segredo está aí, você escolhe. Você escolhe o que te afeta, você escolhe o que te irrita, você escolhe o que ocupa espaço dentro da sua cabeça. E quando você aprende a escolher com sabedoria, você se torna impossível de ser controlado. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa da aceitação deles. Você só precisa de uma coisa: domínio emocional. Essa é a diferença entre o comum e o impenetrável, entre o que é guiado pela emoção
e o que lidera pelo foco. A indiferença controlada é a blindagem da mente forte, e a mente forte vence sem precisar lutar. Porque quem é intocável não precisa se defender. O simples fato de permanecer em paz já é a maior demonstração de poder. Você tem uma escolha: reagir ou dominar. A escolha que você fizer hoje vai definir o tipo de poder que terá amanhã. E lembre-se, o mundo só tem poder sobre você até o momento em que você para de reagir. A partir daí, você se torna livre. A partir daí, você se torna perigoso. A partir daí, você se torna intocável. A liberdade começa quando você para de explicar quem é. Quando você entende que não precisa provar nada, o mundo perde o controle sobre você. Você não precisa reagir, não precisa ser entendido, não precisa ser aceito. Tudo o que você precisa é manter o foco, agir em silêncio e deixar que seus resultados falem por você. Pare de falar, pare de justificar, apenas faça. A partir de hoje, faça um voto de poder interno, 7 dias sem justificar nada a ninguém. Não explique, não reaja, não prove, apenas cresça. Porque quando você cala o mundo lá fora, você finalmente ouve o poder que sempre esteve dentro de você.